Shalom, aqui Hudson Medeiros e a nossa plataforma aqui Brasil de Joelhos. Estamos de volta para mais um tempo com você, pensando exatamente em tudo aquilo que o Espírito do Senhor está mostrando agora para que haja esse mover profético, esse avanço do reino, regado com muita mobilização de oração e adoração. Então, essa mobilização apostólica para a colheita global que está acontecendo agora, ela é um mover do Espírito Santo de Deus na direção do propósito de Deus de levar a sua mensagem, a mensagem do seu reino a esse mundo em crise, quebrado. Ele deseja que seu amor seja conhecido por todos os homens e ele está chamando de volta os seus filhos que de alguma maneira ficaram afetados na última estação por cansaço, desânimo ou mesmo essa transição da mudança do odre que estamos vivendo agora para se reposicionar e estar ali naquele lugar de avanço que o Senhor deseja que haja esse exército remanescente atuando. Muito bem, a igreja é essa administradora da agenda do reino e nós estamos nesse trabalho de recuperar a visão bíblica de mundo, nesse trabalho que o Espírito de Deus mesmo está usando muitas lideranças agora para realizar esse tão importante exercício de voltar, se arrepender e reposicionar quebrantado e então meditar na Escritura, ouvir a voz do Senhor, o que o Espírito está dizendo agora e as direções que nós temos que seguir. Uma das grandes mudanças que nós precisamos agora e que o Espírito do Senhor está nos liderando para ir nessa direção é olhar a realidade local, a realidade da nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e do mundo, na nossa nação e no mundo, como alvo desse amor de Deus ao mesmo tempo, não é? Quando nós pensamos muitas vezes no trabalho do reino, nós pensamos só nisso como algo local. Mas no coração de Deus, isso é algo que Ele quer que seja tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então esse é o coração de Deus para missões. Esse é o coração de Deus para o avanço apostólico. Ele nos deu um mandato cultural e Ele também nos deu a grande comissão. E tudo isso envolve estar com as nações, tocar as nações, levar essa mensagem do Senhor às nações. Mas isso é debaixo de uma compreensão e de uma atuação corporativa, porque nós temos a natureza corporativa, né? Nós temos os 5 ministérios que foram dados à igreja pelo nosso Senhor Jesus Cristo, os 5 dons chaves que Ele tem nos dado, e a ideia é essa interdependência e essa cooperação de cada parte, como diz Efésios capítulo 4, e Deus nos chama para refletir sobre isso agora. Ninguém carrega tudo. Cada um tem uma parte, né? Cada dom, cada ministério, cada frente do corpo de Cristo é chamado para fazer a sua parte. Então, é possível trabalhar juntos os 5 ministérios numa cidade, numa região, num país. É possível esses propósitos comuns, por exemplo, o propósito de oração e adoração juntos, a oração e a adoração unidas são fundamentais. Nós temos esse chamado do Senhor para operar com o nosso coração voltado para reconhecer o corpo de Cristo, reconhecer aqueles que estão ouvindo o Espírito Santo e que estão considerando a centralidade de Cristo, trabalhar juntos nisso, orar juntos, adorar juntos. Também o mover profético é outro propósito do reino, né? E o evangelismo em lugares de tanta necessidade como nós estamos tendo agora, né? O mundo está numa crise, é uma crise realmente de proporções globais, e a humanidade foi chamada para refletir sobre toda a maneira como ela estava atuando, e mesmo com outros interesses
e uma grande pressão de controle e manipulação dos poderes, de principados e potestades, de ideologias, de fortalezas culturais que tentam tirar vantagem. Esse é o plano que a gente sabe que o inimigo tem, que o inimigo de Deus tem. Então, mesmo com todas essas coisas, nós temos uma oportunidade tremenda, que é a oportunidade de levar o amor de Deus, de dar testemunho do reino e de fazer isso de maneira disponível aonde fomos colocados, né? E com as ferramentas que temos agora. Então, o mover profético ele está muito desafiado agora, tanto a ir para as ruas, não dá para ter muitos contatos na rua, mas às vezes as mídias sociais ou mesmo ferramentas da internet podem nos colocar em conexão com pessoas agora. Então estas coisas são importantes de não pararmos, mas de priorizarmos, de vermos como nós podemos trabalhar juntos nesses assuntos. Um outro propósito comum que podemos trabalhar são os grupos pequenos, não é? Que hoje, com essa desmobilização que aconteceu por causa de cada um ficar em casa, mas esses relacionamentos que já estão estabelecidos são relacionamentos que precisam ser cuidados. As pessoas necessitam cultivar o presencial e, mesmo quando não é possível, trabalhar isso virtualmente e manter uma conexão, uma comunhão que possa realmente alimentar o propósito de sermos igreja, de sermos corpo, de sermos família de Deus. Tudo isso nós temos que operar agora, estamos sendo chamados para operar agora. Então, mesmo no trabalho, nas empresas, algumas pessoas estão trabalhando e têm ali seu horário de intervalo e ali podem compartilhar algumas coisas. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo para que esses propósitos do reino avancem, eles sejam executados. Nós não podemos focar no que está fazendo o estrago agora, naquele lado negativo, mas temos que focar no nosso propósito, naquilo que Deus nos mandou fazer. Um outro propósito que as igrejas locais, elas transicionando para a visão do reino. Então, não mais aquela visão do nosso ministério somente, mas a visão completa do reino de Deus, a visão de que Cristo é o cabeça e Ele governa, e sua plataforma é a plataforma de cada igreja local. E as igrejas locais comprometidas com esse interesse comum que é de Cristo. Então, se trabalhamos essa unidade de propósitos e estamos de fato ali procurando ver o que o reino de Deus, como o reino de Deus pode avançar, e se os líderes pastorais estão trabalhando isso com as ovelhas, se os líderes proféticos trabalham isso com as ovelhas, os líderes apostólicos trabalham isso com as ovelhas e não ficam interessados em como era, por exemplo, na época dos juízes, onde cada um cuidava só daquilo que era momentâneo, sem ver o todo, às vezes ficavam focados só na sua tribo. Nós estamos numa transição de um povo tribal para um povo que tem a visão do reino de Deus. Então, como isso é importante agora, ter a visão do corpo do reino de Deus, do corpo de Cristo, da família de Deus, e trabalharmos juntos nesses propósitos do reino. Então, nas regiões, as igrejas não podem parar. O corpo de Cristo não pode parar. As igrejas estão sendo chamadas a ser na visão do reino de Deus, em ver uma coisa só que está sendo trabalhada pelo Espírito do Senhor, pela liderança de Cristo, com os seus princípios, com o seu conceito de igreja, do que ele deixou na palavra, que é o conceito bíblico de igreja, de discipulado. Todos esses conceitos atualizados biblicamente, não no sentido de algo novo que estamos interpretando agora, mas aquilo que sempre foi na igreja primitiva, né? Juntos no fundamento dos apóstolos, orando, adorando, né? Servindo o Senhor como a família de Deus, os filhos indo
e tendo comunhão uns com os outros e avançando em dar testemunho da profecia bíblica, da vinda do Senhor, do poder salvador que está somente em Cristo. Todas estas coisas sendo feitas juntos, em concordância, trabalhando os territórios com essa mesma visão, nós vamos gerar um testemunho muito grande, muito poderoso diante do Senhor nesses dias. Então, eu quero compartilhar isso com você sobre a importância dessa visão corporativa, de reconhecer a nossa natureza corporativa e de perceber que nós somos chamados para ter uma única visão, a visão do reino de Deus, e trabalharmos debaixo da liderança de Cristo e mobilizar nossas igrejas nessa direção e ver o reino de Deus na cidade, mas ao mesmo tempo ver o reino de Deus no estado, ver o reino de Deus e o seu avanço também no país, ajudar a cooperar com as iniciativas que o Senhor está trabalhando para o país e nas nações, paralelamente. Então, percebendo que essa visão, ela não é só local, mas é ao mesmo tempo. E isso pressupõe que você está considerando o que diz Cristo, sua palavra, seu Espírito, e que ele tem mais valor, isso é muito importante, que o que diz o Senhor, a sua palavra, o seu Espírito, tem mais valor que o nosso cristianismo, que às vezes está dentro de uma bolha, de uma subcultura, e nós não estamos discernindo. Então Deus está nos chamando para, ao mesmo tempo que você se compromete com Ele, com a sua palavra, com o que Ele diz, você também discerne, você analisa o que você está vivendo, como a igreja local está vivendo, e amplia isso, não é? Conversa, tem momentos para refletir, se arrepende, faz reuniões nesse sentido para que haja reflexão e arrependimento e então lançar de volta a mesma palavra de Deus que foi dada no começo da vida da igreja para que ela resgate sua identidade. Então, esse é o andar no Espírito que estamos sendo chamados para resgatar, né? Esse andar no Espírito vai nos levar a um tipo de amor que vai nos colocar mais próximos dos outros irmãos, nós vamos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, ouvir o que Deus tem falado no mesmo Espírito e mover realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso que está no coração de Deus, essa é a colheita que Ele quer mover nesse momento sobre as nações, mas começa com a localidade, cada localidade se comprometendo, né? Analise comigo, será que estamos comprometidos mesmo em contribuir para o avanço do reino de Deus? Será que nós estamos olhando esse avanço, estamos pensando nele, estamos orando? Então ore pelo avanço do reino de Deus, ore por esses propósitos que falamos agora, mas trabalhe efetivamente. E eu quero deixar algumas reflexões com você. Uma delas é exatamente isso. Será que é correto que você tenha uma visão só local do reino de Deus, e enquanto a visão do próprio Deus é uma visão global, é uma visão começa no local, vai para o regional, vai para o nacional e global. Se o Senhor vê assim, por que nós só olhamos localmente? Nós precisamos refletir sobre isso e tomar uma decisão de alinhar, porque existem bilhões de pessoas que ainda não ouviram sobre a mensagem do Senhor. Existem grupos fechados, existem países fechados, existem fortalezas culturais nos países que impedem a comunicação desse evangelho a muitas pessoas. E existem cidades e nações que conhecem um cristianismo nominal e um cristianismo histórico, mas não conhecem uma experiência, não tiveram ainda uma experiência do conhecimento de Deus como Ele é e do derramar do Espírito de Deus sobre os seus territórios. E então nós não podemos nos render a estar satisfeito com o que está acontecendo na nossa localidade, mas alargar nossa visão para além.
Uma outra questão que eu quero deixar para você refletir é se o reino de Deus é a tarefa mais importante da igreja, manifestar o reino de Deus é a tarefa mais importante da igreja, por que nós não priorizamos isso, né? Por que você não prioriza isso com o que você é e com o que você faz? Talvez você até seja alguém que já está empenhado nisso, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, por seu compromisso em obedecer a Deus em tudo, mas aproveite e sente com pessoas para refletir se o reino de Deus é a coisa mais importante, porque tem faltado essa prioridade, porque a Escritura diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Converse sobre esse texto com as pessoas que você tem influência, que são cristãos. Se você atua numa área específica, converse com elas, se vocês estão no mesmo trabalho, na mesma atuação, mesma ocupação, mesma profissão, mesma empresa. Aproveite isso para refletir com elas sobre como priorizar o reino de Deus aí nessa atividade que vocês têm. Será que é o melhor? O desempenho que vocês estão tendo está realmente mostrando uma eficácia e mostra que vocês estão tendo um relacionamento com Deus, que vocês têm uma inspiração divina e vocês estão refletindo esse caráter que Deus espera? É uma boa pergunta, é um bom início de conversa. Quero encorajar você para fazer isso. Uma terceira reflexão que eu queria que você fizesse, quero sugerir a você, pensando na história, no avanço da igreja nas diversas regiões do mundo, teve um período em que a África, o norte da África, ele foi totalmente evangelizado, não é? Um certo período da história. E centenas de igrejas cristãs foram abertas naquela região e foram estabelecidas. Mas hoje, aquela região se tornou dominada por uma outra fé, que não a fé cristã. E o que acontece? Como é que se pode explicar isso? Como você percebe essa realidade? O que aconteceu de errado? Por que numa geração lá estava plantado o reino de Deus com o funcionamento de comunidades cristãs locais e de repente tudo isso desapareceu? Uma das coisas que nós também precisamos pensar é nesse abismo geracional. Esse abismo geracional, ou seja, uma geração não conta para outra geração, não transiciona, não passa o bastão, não trabalha junto, e daí a importância de pais e filhos trabalharem juntos para que a visão do reino de Deus não pare numa geração, né? Então esse abismo geracional, ele quebra a transmissão da mensagem do reino de Deus, porque pais e filhos precisam caminhar juntos e todas as gerações são atacadas para que os filhos se afastem dos pais e os pais se afastem dos filhos. Então essa mensagem não é carregada pelas duas gerações, né? E então essa é uma razão para a gente uma causa, aliás, de regiões inteiras ficarem sem a presença do Evangelho hoje, porque no passado uma geração foi lá e levou o testemunho, mas depois não foi mantido esse testemunho. As gerações seguintes não continuaram com a tocha e carregando isso. Então não houve essa manutenção dos fundamentos da fé, não houve a transmissão da mensagem para a outra geração. Então esse é um poderoso desafio. Deus nos quer obedecendo a Ele nisso, ou seja, não permitindo que a próxima geração não tenha um espaço onde a gente possa compartilhar com eles essa mensagem, desafiá-los e ajudá-los, encorajá-los, estar junto nos desafios que eles têm de viver num tempo tão difícil e ajudá-los a manter a fé. Por quê? Se não fizermos isso, esse abismo vai se estabelecer, essa quebra vai se estabelecer e a região toda vai sofrer. Isso significa uma mudança na cultura, isso significa uma mudança grave nos costumes, isso significa principalmente
uma mudança grande nos que estão caminhando para desfrutar do amor do Pai e da vida eterna. Se nós não cuidarmos em obedecer à visão global do reino de Deus e nos mantivermos fiéis, levando o reino de Deus, apoiando o reino de Deus, financiando o reino de Deus, investindo no reino de Deus, nós teremos territórios inteiros em nações que serão prejudicados pela falta desse compromisso, desse exército de homens e mulheres que podem continuar a fazer esse avanço do reino de Deus agora mesmo. Então gostaria que você refletisse sobre isso. Gostaria que você também liderasse reflexões com o seu grupo, com as pessoas com quem você atua, sobre essa manutenção da fé em regiões que hoje há presença cristã. Talvez sua comunidade não sustenta missionários, não apoia missionários, não se relaciona com missionários. Se isso já está acontecendo, você não tem esse relacionamento, quero desafiá-lo a conhecer projetos ao longo das nações, por todas as nações que estão necessitadas, e se comprometa. Se comprometa em orar, se comprometa em contribuir financeiramente, se comprometa em ir. Alguns estão indo e precisam de apoio, outros são chamados para ir, mas ainda não foram e podem contribuir. Você não contribui só ficando lá 5, 10 anos, não, você pode contribuir indo um mês, o seu mês de férias, e ali você pode conhecer como é a realidade. Não somente fora do Brasil, mas no próprio Brasil nós temos áreas inteiras que necessitam de homens e mulheres que se comprometam para levar o evangelho do reino a essas regiões. E podem se unir com o corpo de Cristo que está ali, cooperar para que aquela semente que está não pare, não sofra prejuízo e haja continuidade na presença do evangelho naquela região, através de filhos de Deus, servos de Deus, famílias inteiras comprometidas com essa mensagem. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos pensar neste versículo e vamos pensar nessa tarefa. É uma colheita global, é uma colheita global. Pense na sua localidade, pense nas áreas da vida da igreja que estão precisando de pessoas para operar. Busque a Deus para saber quais são os seus dons e atue na área dos seus dons, do seu chamado. Encoraje outras pessoas a atuar localmente, mas pense também na sua região, no seu estado, pense no Brasil, nos desafios que nós temos como nação, e pense nas nações. Como se envolver com o avanço do reino de Deus nas nações, como contribuir, como orar. Coloque isso na sua agenda pessoal de oração, coloque esses temas como assuntos para você estudar, conhecer um pouco mais e ver como você se envolve na área que você tem dom, chamado, vocação, e também com outras pessoas que estão esperando esse tipo de apoio, estão longe e necessitam muito que a gente faça a nossa parte. Nós que estamos nas localidades, vendo não somente a localidade, mas vendo a região, a nação e as nações. Pensando em todas essas coisas aqui que eu acabo de compartilhar com você, o mundo é a prioridade particular de Deus. O mundo é a prioridade particular de Deus. Nós fomos constituídos seus administradores, né? Nós somos co-governadores em Cristo, temos uma autoridade de sacerdócio real. E o que nós temos feito em relação a essa propriedade divina? Se o mundo é propriedade de Deus, o que nós estamos fazendo? A nossa crença a respeito do mundo é que ele pertence ao diabo. Então nós temos que refletir. Se nós cremos que o mundo pertence a Deus e nós somos responsáveis, então é importante que você faça a sua parte. E vamos cultivar a obediência em todas as áreas, trazendo essa cultura do céu sobre a terra, que a vontade de Deus seja conhecida pelos homens em todas as áreas da vida e seja
eles têm a oportunidade de praticar isso. Então, há um Criador, há um projeto, há um sonho de Deus para o mundo, para as nações. É que elas o conheçam e que elas dependam dele e se rendam a ele para que ele governe através de um povo santo, um povo separado, chamado para esse propósito. Então, quais são as estratégias que você pode adotar hoje para revelar esse compromisso? Existem várias estratégias e, como eu já falei, orar é uma delas, contribuir financeiramente é outra e também se comprometendo de viver o que você foi chamado para fazer é outra. Faça isso e se mova conforme a sua fé, conforme o entendimento que você tem recebido do Senhor, e esse compromisso vai trazer à existência muitos recursos. Você possui muitos recursos. Existem recursos que estão em você que nem você sabe que possui. E existem coisas que Deus colocou mesmo, habilidades, dons, talentos que talvez estejam negligenciados ou sejam desconhecidos a você, por você, mas Deus deu a você e eles têm a ver com a tua obediência de fazer o que Deus mandou você fazer, contribuir, ajudar, cooperar. Então somos chamados a sair da nossa zona de conforto e nos comprometermos com o avanço do reino de Deus. O avanço é agora. E eu oro agora por sua vida, clamo que o Espírito de Deus traga consciência, discernimento, entendimento, arrependimento naquilo que precisa de mudança e uma nova atitude, uma atitude de obediência ao que o Senhor mandou fazer para que o avanço do reino continue através de filhos e filhas do Senhor que ouvem a voz do Senhor e executam a sua vontade. Eu oro que você seja achado nesse lugar e que toda resistência seja quebrada, que as portas sejam abertas para que você possa avançar, que seu entendimento receba luz, revelação, discernimento e haja um poderoso derramar no Espírito de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua comunidade nessa estação para esse despertar e realizar a vontade do reino aqui e agora. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu tempo e nos encontramos de novo na semana que vem. Grande abraço, shalom.